The Project Gutenberg e-book of o Crédito Agrícola em Portugal. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: O Crédito Agrícola em Portugal. Author: Jaime de Magalhães Lima. Release date: January 23, 2008. E-book Jogo da Velha 24412 Language: Portuguese Original Publication, Lisboa, Tipo: Estevão Nunes e Filhos R.D. Assumação, 18 a 24, 1899 Credits, produced by Pedro Saborano, produced from scanned images from Biblia, asterisco 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 start of the Project Gutenberg e-book O Crédito Agrícola em Portugal asterisco 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 Boletim da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa separata O Crédito Agrícola em Portugal. Conferência realizada na Real Associação Central da Agricultura Portuguesa, por Jaime de Magalhães Lima 1899 TYP. Estevão Nunes e Filhos R.D. Assumação, 18 a 24 Lisboa. Boletim da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa separata O Crédito Agrícola em Portugal. Conferência realizada na Real Associação Central da Agricultura Portuguesa, por Jaime de Magalhães Lima 1899 TYP. Estevão Nunes e Filhos R.D. Assumação, 18 a 24 Lisboa separata do Boletim da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa O Crédito Agrícola em Portugal. Conferência realizada na sede da Associação em a noite de 19 de abril por Jaime de Magalhães Lima. Meus senhores, encontrando-me neste lugar por virtude de um convite da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa, a minha primeira obrigação é agradecer a honra que esse convite para mim significa. Essa obrigação cumpro-a com devoção, não só pelo respeito que me merecem as pessoas que me convidaram, mas ainda pela superior consideração que há muito votei à classe a que pertencem. É minha convicção que, se há possibilidade de consolidação e desenvolvimento nacional, nenhuma classe está destinada a ter essa grande obra maior e mais proveitosa influência do que a dos agricultores e proprietários rurais, porque em nenhuma outra é mais íntimo e constante o contato de grandes e pequenos, a penetração das diversas condições em um labor conjugado e solidário e, por conseguinte, em nenhuma outra deverá manifestar-se mais intensamente esta harmonia social, este equilíbrio moral e econômico que é a coroa de toda a grandeza política e que é a condição fundamental da paz e da verdadeira prosperidade.
mostrou a direção de esta Real Associação desejos de que me ocupasse do crédito agrícola. Até por este lado o convite me foi agradável. O crédito agrícola é uma questão sempre e para todos interessante, mas é particularmente para nós, neste momento, da maior oportunidade. Estudado há muito pelos trabalhos dos publicistas e pelas tentativas dos legisladores, não se pode dizer ainda uma questão resolvida, mas pode afirmar-se que nunca como hoje se aproximou tanto de uma solução prática e eficaz, de uma solução, direi mesmo, iniciada com grandes benefícios e com esperanças ainda maiores. Oxalá a minha capacidade correspondesse à magnitude do problema. Bem sei que infelizmente não corresponde e que dele se distancia de modo incomensurável. Por isso não é confiado em ela que venho aqui, mas pura e unicamente na certeza de que o saber e a indulgência dos que me ouvirem suprirá a insuficiência dos meus conhecimentos e a estreiteza do meu pensamento. O crédito agrícola é, meus senhores, uma questão estudada pelos nossos publicistas. Entre os seus trabalhos, que são numerosos e de valor, avultam o que em 1888 publicou o ilustre agrônomo César João Aciles Ripamonte e as longas páginas que no seu último livro, A Terra, o César Anselmo de Andrade consagrou a este assunto. Ambos conquistaram lugar privilegiado na literatura agrícola nacional, o primeiro pelos elementos que coligiu sobre as instituições do reino e o segundo pela profundeza e pela multiplicidade de aspectos com que encara o problema. Seria a fender a ilustração dos que me ouvem falar-lhes dos bancos da Alemanha, da Escócia e da Itália que fazem descontos à lavoura ou por qualquer outro modo lhe prestam serviços. São do conhecimento de todos, a sua organização está descrita inúmeras vezes e as suas vantagens tinham sido tão largamente apregoadas como reconhecidas. Demais, uma outra razão me obriga a ser breve neste ponto. É que temos uma instituição nacional que nada fica a dever em benefícios aos bancos populares estrangeiros e que, não sei bem por que capricho, é muito pouco conhecida entre nós. Refiro-me à Caixa Econômica de Aveiro. A Caixa Econômica de Aveiro foi fundada há cerca de 40 anos, em 1858, pelo falecido César Nicolau de Bettencourt que, servindo em aquela cidade o lugar de governador civil e tendo fundado nos Açores, de onde era natural, uma caixa inteiramente igual, quis assinalar a sua passagem no governo do distrito com uma criação cujos benefícios já por experiência conhecia. Para isso pediu, instou e conseguiu a cooperação de todos os principais proprietários e capitalistas da terra que não eram muitos. Esses proprietários reuniram-se e por escritura pública formaram uma associação destinada a receber depósitos em conta corrente com o juro de 5% ao ano,
não podendo as respectivas entradas serem superiores a 30 cifrão 000 réis nem inferiores a 100 réis e não podendo a soma total de cada depositante exceder a quantia de 400 cifrão 000 réis. Para garantia de estas operações os súcios obrigavam-se por determinada importância com que podiam ser obrigados a entrar, não vencendo todavia essas importâncias juro algum. O fundo constituído pelos depósitos e pelas entradas dos súcios seria negociado em empréstimos sobre penhores de ouro, prata, objetos de valor e fez-se venda e ainda sobre letras garantidas por firmas acreditadas. A organização era e é simples, 3 directors, presidente, secretário e tesoureiro, eleitos anualmente e que são ao mesmo tempo a mesa da Assembleia Geral que pode funcionar e deliberar validamente estando presente a quarta parte dos súcios. Atualmente, como os acionistas não chegam a 50, a Assembleia Geral funciona com 13 súcios. Na Caixa Econômica de Aveiro, tudo começou por favor e empréstimo. Não sei mesmo se o papel para o primeiro expediente foi um favor da repartição do governo civil e se o cofre que guardava toda a carteira Camarchiol era o simples cuidado da pessoa que tomou isso a seu cargo. Pois essa instituição iniciada e continuada em um regime que em matéria bancária se pode dizer arcaico, sem ter mudado de estatutos e com a sua administração patriarcal, estava em 31 de dezembro de 1898 na seguinte situação: tinha 2062.709 cifrão 000 réis em 2012 depósitos, dos quais 1.426, ou seja 70,9% não excediam a 100 cifrão 000 réis. Em um movimento de Res 9472.438 cifrão 900 em letras, 2.290 em 2.700 ou 84,8% não são superiores a 100 cifrão 000 réis, enquanto em 4.001 penhores, representando um movimento de 124.981 cifrão 420 réis, 3.071 ou 76,7% não excedem 10 cifrão 000 réis. Se a isto acrescentarmos que a maior parte do movimento em letras resulta de transações com proprietários e lavradores, escusamos dizer mais para mostrar o que é a Caixa Econômica de Aveiro, que benefícios presta, que classes ajuda e que significação lhe podemos atribuir como instituição servindo à agricultura. Não creio que estabelecimento algum estrangeiro mereça mais o nosso estudo e atenção do que esta singela instituição nacional. Seria agora a ocasião de me referir aos celeiros comuns, tão belamente estudados no livro do César Ripamonte. Sobre elas direi apenas que, sem embargo, prestaram serviços mas a sua hora passou, os caminhos de ferro,
a intensidade da vida econômica que resulta da facilidade de comunicações exigem hoje qualquer coisa mais larga e mais geral do que poderiam ser esses estabelecimentos minúsculos, disseminados desigualmente, sem relação entre si, sujeitos unicamente a condições loucas. Não se restauram facilmente instituições que caducaram por condições de vida nova que não podiam preencher. Não há coisa mais captivante que uma cidade medieval e todavia não nos seria possível criar um só organismo social desse tipo. E assim em tudo o mais, outros tempos, outras necessidades. Do estudo, que os publicistas tinham feito entre nós do crédito agrícola, 3 conclusões parecem deduzir-se que nos hão de servir de guia para o que de futuro possamos resolver. Primeiro, a descentralização dos capitais. É necessário que os estabelecimentos de crédito compreendam uma pequena área. Só assim se poderá conhecer inteiramente a solvabilidade dos que contractarem, o seu valor pessoal e o destino que dão aos seus capitais, a sua vida moral e o seu tino econômico, e só assim, por conseguinte, o crédito poderá alargar-se com confiança. De outro modo, o capital retrai-se e deve retrair-se porque não pode correr aventuras. Os melhores estabelecimentos estrangeiros, assim como a Caixa Econômica de Aveiro, todos funcionam em uma estreitíssima área. A Caixa Econômica pode dizer-se que não vai além dos concelhos de Aveiro e Ilhavo e ainda um pouco de aqueles que lhes são imediatamente vizinhos. Segundo, a promiscuidade de operações. Todas as boas instituições de crédito popular descontam indiferentemente ao comércio, à lavoura ou à indústria, a todos aqueles que dão garantia de satisfação dos seus compromissos. Não há situações privilegiadas, o crédito é só um. Nem convém que as haja, não se compreende como os diferentes ramos da atividade econômica de uma sociedade devam ter crédito diferente se todos são igualmente lucrativos e igualmente úteis, pois de outro modo não devem subsistir. Pode a natureza das operações exigir diferentes condições de contratos, conforme uma liquidação mais ou menos rápida, conforme o maior ou menor risco e consequente necessidade de amortização, mas essas como muitas outras circunstâncias só atingem propriamente a administração bancária e nunca o crédito, a possibilidade fundamental de desconto. Ainda neste ponto, instituições nacionais e estrangeiras nos indicam a boa regra. Terceiro, a interferência do Estado. É uma conclusão muito particularmente para o nosso país esta intervenção do Estado que os trabalhos dos publicistas nos indicam como a iniciadora do crédito agrícola e de todo o crédito popular. É uma condição nacional, mas parece-me ser uma condição. É singular que até a Caixa Econômica de Aveiro, tão próspera e tão belamente mantida e administrada, por iniciativa particular, fosse criada por esforço e diligência de um homem que juntava a simpatia pessoal que merecia a qualidade de alto funcionário administrativo,
que não foi nem podia ser indiferente ao bom resultado da sua tentativa. Os celeiros comuns foram na sua queissa e totalidade de criação e administração ou das corporações municipais ou dos juízes de direito ou de qualquer outra entidade relacionada com os poderes do Estado. Administração livre e independente é caso raro, raríssimo. E este facto deve, a meu ver, tirar-nos quaisquer ilusões e esperanças que possamos ter sobre a instituição do crédito agrícola por iniciativa individual. Não é essa a tradição nacional nem, digamos-o de passagem, se vêem presentemente meios e tendências de entrar em novos costumes. Disse que o crédito agrícola estava também estudado entre nós pelas tentativas dos legisladores. Atentemos agora um momento neste segundo ponto. De essas tentativas, 3 são notabilíssimas, já pela alta capacidade dos homens que a elas presidirão, já pelos elementos de estudo que nos fornecem. O projeto de Alexandre Herculano em 1855, as leis de Andrade Corvo em 1866 e 1867 e finalmente o projeto do homem superior que foi o meu querido mestre e que até agora não tem successor, o projeto de Oliveira Martins em 1887, constituem um fundo de subsídios para o estudo da questão que põe a nossa literatura agrícola ao par das melhores que se tinha ocupado da matéria. O projeto Herculano está em uma proposta da Câmara Municipal de Belém, de que era presidente, ao Parlamento para que lhe permitisse criar uma caixa de socorros agrícolas nas condições que lhe designava. Esse projeto vem precedido de um relatório que hoje é um documento precioso para estudarmos as necessidades e o caráter das nossas populações rurais. A grandeza do mestre até ele transparece com uma inegável evidência. Pretendia a Câmara Municipal de Belém criar um fundo destinado a subministrar capitais baratos aos cultivadores e para isso reservaria anualmente 3/4 do produto do imposto sobre a farinha fabricada até completar a soma de 35,2.000 cifrão 000 réis. Depois, esse capital assim criado passaria por empréstimo às mãos dos cultivadores em condições altamente vantajosas que a lei indicava. Esta lei, se tivesse sido votada, seria uma concessão à Câmara de Belém, mas evidentemente deixava a porta aberta para o estabelecimento do crédito agrícola no PES porque não havia motivo para que não fosse aplicada de uma maneira genérica. Estabelecia-o por um processo do mais rematado socialismo, isto é, a Câmara reservava para si, por todos os meios coercitivos de que dispõe, uma parte da riqueza particular, e em seguida distribuía-a para beneficiar uma classe que carecia de auxílio. Nada mais captivante, mas logo se pergunta onde vamos por este caminho. Porque um benefício à lavoura com exclusão do comércio e da indústria.
Não são porventura todos esses factors de igual valor na sociedade que os deve manter sãos e vigorosos em uma boa economia? A poucos passos estaríamos em um perfeito comunismo, o Estado recebendo e distribuindo os capitais da comuna. Não era fácil pôr limites a esta socialização da riqueza uma vez iniciada, tanto mais que as reclamações não tardariam a surgir instantes, à maneira que as necessidades se mostrassem. Depois, quem administra esses capitais? A Câmara Municipal, uma corporação eleita por todos os que tinham capacidade política. Aqui estamos, pois, chegados a todos os males da política e das eleições que infelizmente sabemos bem o que são. Quando as assembleias guerras dos bancos e companhias são já perturbadas tão frequentemente por ambições de toda a casta e da mais duvidosa legitimidade, o que seriam essas assembleias guerras do banco communal em que se confundiam as cobiças da política e os interesses da suprema distribuição do capital? Evidentemente, o caminho era perigoso, ou por isso ou por quaisquer outros motivos que desconheço, o projeto não teve seguimento. Outro tanto não sucedeu a Andrade Corvo, que viu convertido em lei o seu pensamento sobre o crédito rural, deu aos hospitais, misericórdias, confrarias e idênticas corporações a faculdade de formarem com os seus capitais bancos províncios ou distritais de crédito agrícola e industrial com privilégios e garantias que os incitavam a aproveitar-se das concessões da lei. E todavia muito poucos usaram os benefícios da lei, e todos continuaram na antiga vida. Por quê? Essas corporações tinham por certo os seus capitais colocados e toda a transformação iria ferir interesses ou, pelo menos, trazer incômodos que haviam de ser um estorvo ao novo Estado que se pretendia criar. Deus sabe mesmo até que ponto, com os abusos que são inseparáveis da administração da fazenda comum, os próprios gerentes de essas corporações seriam os interessados em as manter no estado em que se encontravam. Mas, quando assim não fosse, quando a lei, aliás tão bem pensada, de Andrade Corvo tivesse operado a transformação que ambicionava, ainda assim a questão não estaria resolvida. Ficava de pé o que tem sido uma das grandes chagas da economia nacional, a diversidade do preço dos capitais que vai de 4% até 10 ou 20%. Quem era rico, ficava rico, quem era pobre, ficava pobre. Cada um viveria sobre si, por isso que os bancos se constituíam com os recursos loucas e operariam em uma pequena área, haveria regiões de superabundância e regiões de extrema miséria. Depois, talvez sucedesse que esses capitais que se pretendia chamar a lavoura já na lavoura estivessem, ao tempo em que a lei foi publicada, a estreiteza do comércio e da indústria era entre nós tamanha que fora de Lisboa não haveria colocação segura de capitais que de perto ou de longe não interessasse à agricultura.
Era depois de estas experiências e tentativas que aparecia o projeto de Lei de Fomento Rural de Oliveira Martins, tendo, como não podia deixar de ter em obra de tamanha vastidão e alcance, um capítulo consagrado ao crédito rural, criava um banco com o capital de 10.000 contos de réis, especialmente destinado a proporcionar captas, quer à lavoura, quer à propriedade rústica, não só para o desbravamento dos terrenos incultos como para o melhoramento dos cultivados. O banco teria uma agência em cada concelho de população igual ou superior a 40.000 habitantes, ou em cada grupo de concelhos de 50 a 60.000 habitantes. O Estado constituía o banco administrador legal de todos os bens atuais e futuros, compreendendo os fundos consolidados, das seguintes pessoas morais, igrejas, corporações religiosas, irmandades, confrarias, misericórdias e quaisquer outros estabelecimentos de beneficência ou piedade. Ao banco competiam várias obrigações, entre as quais se compreendia a fiscalização pelos seus agentes da aplicação do dinheiro, e eram-lhe concedidos privilégios que iam até a garantia do juro pelo Estado. Completava-se deste modo a Lei de Andrade Corvo, tornando obrigatório o que fora facultativo e trazendo à lavoura de uma maneira segura os captas das corporações, e ponto capital do projeto em que transparecia o dinheiro do mestre realizava-se por meio de uma centralização, seguida de um derramamento uniforme. Essa distribuição igual de captas em todo o país de que devia resultar a uniformidade na taxa do desconto. Era uma obra verdadeiramente nacional, destruindo toda a desigualdade de mercado de captas, fazendo acudir os centros de pletora às regiões de miséria. Se exceptuarmos a garantia de juro pelo Estado, que entre nós tem dado sempre uma confusão de contos onerosíssima para o Tesouro Público, o projeto de Oliveira Martins era o que de mais captivante se tem apresentado ao parlamento português sobre este assunto. Embora abandonado, por motivos que não quero saber, o tempo veio dar-lhe razão. Esse projeto está hoje realizado, em parte, por via de circunstâncias inteiramente alheias à questão. É agora a ocasião de dizer em que razões me fundo para afirmar que o crédito agrícola tem em Portugal um início de solução. Depois da apresentação do projeto de fomento rural de Oliveira Martins, deu-se na vida econômica portuguesa um facto da maior grandeza destinado a ter em toda a nossa atividade as mais largas e fecundas consequências. Estabeleceu-se o banco emissor. O Estado, para acrescentar às suas receitas, segundo creio, contractou com o Banco de Portugal o privilégio da emissão fiduciária, recebendo em troca várias e complexas vantagens. Em virtude desse contrato, o banco ficava sendo o tesoureiro do Estado e de aqui provinha que, para o cumprimento das suas obrigações, tinha de estabelecer agências em todas as captas de distrito.
Creio que o fim primitivo de essas agências era unicamente realizar as operações do Estado, mas o certo é que uma vez estabelecidas nenhuma razão havia para que não fizessem simultaneamente operações comerciais. Em 31 de dezembro de 1898 aparecem-nos com 1454 contos de réis de letras descontadas em carteira, ao mesmo tempo que se mostra que o banco emissor teve no Reino e ilhas adjacentes um movimento de transferências comerciais por meio de letras que somou 16.249 contos. Está assim realizada a aspiração de Oliveira Martins. Temos um banco dispondo de largos capitas e descontando por preço uniforme em todo o país, fazendo essa operação não só sem subsídio mas antes com benefício do Tesouro. E temos ainda mais uma facilidade de cobranças baratas sem precedentes, o dinheiro viajando de Melgaço à Vila Real de Santo Antônio por um preço único, por uma tabela uniforme. Todas as vantagens fundamentais de uma economia bem organizada possuímos, só falta que a lavoura de elas participe como é do seu interesse e do interesse do país. Multiplicar as agências do banco emissor, exatamente em aquela proporção que Oliveira Martins estabelecia, isto é, uma agência por cada 50 a 60.000 habitantes, e reservar para a lavoura uma parte da emissão em isto reside, a meu ver, a solução do problema do crédito agrícola. Não o digo eu, alguém com mais competência do que eu o disse já, antes de mim. O César Anselmo de Andrade, com a profundeza e lucidez que caracterizam o seu belo livro, A Terra, escreveu: a uma economia no emprego da moeda deveriam corresponder reduções na circulação fiduciária que permitissem ao banco apartar um fundo de capitais disponíveis para a agricultura. Poderia essa disponibilidade constituir o capital para desconto e redesconto do papel dos sindicatos agrícolas, merecedores de confiança pela qualidade das pessoas que os compusessem e dirigissem, não sendo muito que nos contratos do governo com o banco emissor, e em conta do preço da emissão, entrasse como cláusula obrigatória a reserva de uma importância a fixar, e a juro que também se fixasse, para desconto desse papel agrícola. Esta forma de proteção saia, por assim dizer, de graça ao Estado, e bastaria como meio de fomento para que as associações de crédito se desenvolvessem e generalizassem no país, à sombra de uma forma protecionista que lhe garantisse, a juro módico, o desconto do seu papel. É verdade que pelo seu contrato tem o Estado uma participação nos lucros do banco, mas se é certo que o banco deve ao Estado o seu privilégio, é também certo que deve ao mundo dos negócios os seus lucros, sendo por isso justo e necessário que ele multiplique os seus serviços tornando-os extensivos a categorias de clientes, que atualmente pouco se aproveitam deles, como são os agricultores. A comercialização dos agricultores que se inscrevessem nos registros comerciais,
a intervenção dos sindicatos agrícolas e associações de crédito rural na distribuição de capitais pelos associados, e a criação de um fundo especial destinado no Banco de Portugal ao crédito agrícola, são portanto condições de vida nova, capazes de igualar perante o crédito à agricultura e o comércio. São, sem dúvida, condições de vida nova, de uma infalível prosperidade para a agricultura, encerram para nós a solução do problema e encerram também a prova do desatino governativo da nação. Porque é preciso saber-se e repetir-se, para que se lhe dê remédio, se esperanças de remédio pode haver, que o banco emissor fechava o ano de 1898 tendo nas suas agências 1454 contos de réis em letras descontadas, quando em 1897 fechava a sua conta com 1684 contos sob igual rubrica. Baixou 230 contos e, se tão pouco baixou, deve-o às instâncias do comércio, da lavoura e da indústria e nunca ao zelo do Estado. Como se explica este retrocesso, se a prosperidade do país vai crescendo e se o interesse do banco é alargar as suas operações? E única e exclusivamente, todos o sabem e o próprio relatório do banco o confessa aos acionistas, pela abusiva intervenção do Estado, pela absorção, com uma avidez insaciável, de toda a nova emissão fiduciária na conta do Tesouro. De forma que esse mesmo Estado, que devia ser o maior propulsor da atividade econômica, é o seu maior inimigo, pela desenfreada concorrência que lhe faz no mercado dos capitais. Assim, toda a tentativa de crédito agrícola ou de qualquer outra espécie de crédito é vã, trabalho baldado. O Estado levou todo o dinheiro do Brasil no tempo em que ele de lá vinha com abundância, consumiu mais tarde todo o ouro estrangeiro quando o crédito das praças europeias nos trazia em constante abundância, absorve toda a emissão fiduciária agora que os instrumentos de circulação nos pertencem. Enquanto ao mercado concorrer um cliente assíduo que tem mais de 50.000 contos de réis de rendimento por ano e outros que não tinham 50 cifrão 000 réis, desenganemo-nos, a vitória será sempre do mais rico, tanto mais que esse tem na sua mão uma arma formidável e vem a ser, que ele é que faz a lei para si, para os outros, para aqueles próprios que lhe devem. Ouvi que o Estado ia renovar o seu contrato com o Banco de Portugal e que daí tiraria um acréscimo de receita no valor de 300 contos de réis. Se alguma coisa me fosse dado pedir, pediria que, uma vez ao menos, o Estado abrandasse a sua voracidade e, em lugar de exigir mais 300 contos para si, exigisse a multiplicação das sucursais do Banco de Portugal, dotadas de capital bastante e administradas em condições idôneas ao serviço da lavoura. Iria mesmo mais longe. Ainda mais uma vez comungando nas ideias do César Anselmo de Andrade, aceitaria o alvitre que esse ilustre publicista propunha em um artigo publicado no Jornal do Comércio de 15 de março último.
não veria o menor perigo em um pequeno alargamento da circulação fiduciária, contanto que esse alargamento fosse única e exclusivamente destinado ao desconto mercantil e agrícola. Pelo contrário, tanto enfraquece o banco a emissão absorvida pelo Estado como reforça a sua solidez e o seu crédito a emissão transformada em carteira comercial. Quando o banco tivesse criado 100 agências, estava realizada a ambição de Oliveira Martins, distribuídos os estabelecimentos de crédito em aquela proporção com a população que ele indicava. Pois essas 100 agências não demandariam uma despesa inicial superior a 200 contos, despesa que com o tempo havia de anular-se completamente e até mesmo converter-se em benefício. Fossem essas agências dotadas com 30 contos de réis cada uma, não consentiria em que nos primeiros anos tivessem maior dotação, porque a colocação de capitais só lentamente pode realizar-se com inteiro proveito, e os exagerados alargamentos de descontos são mais nocivos à economia nacional que um desmedido retraimento. Fossem essas agências dotadas com 30 contos, e não hesito em afirmar que tão estreita sama, e tão barata para a administração pública, havia de produzir milagres de prosperidade. Já não são pequenos os que produzem os míseros 1454 contos de réis que o banco emissor tem na carteira comercial das suas agências, tanto me basta para avaliar do futuro. Quando o Estado tivesse assim cumprido a sua missão, estaria, a meu ver, terminada a sua tarefa. Cessava aqui a solução do problema por parte dos poderes públicos, a questão ia mudar de aspecto e de questão econômica converter-se-ia em uma questão moral. O Estado pôs capitais à disposição dos lavradores, é a estes que agora compete darem garantia bastante para o levantamento desses capitais. Lusat, cuja principal glória está em ter iniciado e propagado os bancos populares na Itália, exclamava apreciando-os, mas o que seriam as nossas casas de crédito sem os bons costumes dos seus sócios? Entre nós, pelo que sabemos da Caixa Econômica de Aveiro, poderíamos dizer outro tanto. Fez-se a constituição de casas de desconto, o que parece mais difícil é a criação desses bons costumes que hão de fazer que elas funcionem com inteiro proveito para a riqueza pública e particular, para a boa ordem social. O penhor nas mãos do mutuante ou do mutuário, a garantia na alfaia e nos frutos pendentes, a associação de qualquer espécie e como intermediária e principal responsável entre os bancos e os lavradores, a simples fiança pelo aceite em letras de câmbio, tudo são processos que podem utilmente ser aproveitados e a nenhum deles ousarei contestar valor benéfico. Mas sempre direi que tudo o que não seja a singela assinatura em uma letra de câmbio garantida com duas firmas que, pelos seus bens e principalmente pelo seu tino e honestidade, mereçam confiança, é mais um sinal de descrédito do que de crédito.
A ideia aquele cuja reputação não basta e precisa ser amparada por qualquer coisa de ordem material. Há muito o comércio e a indústria assim o compreenderão e não sei nem posso atingir, a não ser que os procure em viciosos costumes, os motivos por que um industrial pode levantar dinheiro em um banco na suposição de que não disporá das mercadorias fabricadas sem satisfazer os seus compromissos e outro tanto não pode fazer o lavrador que é também fabricante de produtos comerciáveis. Não sei por que ao comerciante se entregam captas em um ajuste tácito de que a elas ficam obrigados os gêneros que guarda na loja, e não se pode fazer outro tanto com o lavrador que tem celeiro e adega onde guarda objetos igualmente comerciáveis. É muito fácil a um negociante de cereais ou de vinhos encontrar crédito, mas é difícil alcançá-lo ao lavrador que primitivamente produziu e possuiu aquelas mesmas mercadorias. Administrei a Caixa Econômica de Aveiro durante 5 anos, há cerca de 6 anos que sou agente do Banco de Portugal. Quer em um quer em outro lugar tenho contractado muito com lavradores por meio de letras de câmbio. Pois não exagero dizendo que nunca com elas perdi R$ 1 e que a Caixa Econômica de Aveiro dá o primeiro lugar na sua carteira comercial ao papel firmado por lavradores. Tudo está unicamente no tino de quem administra esses estabelecimentos, no zelo com que procura averiguar da aplicação a que o dinheiro se destina e das qualidades pessoas de quem o procura. A fiança, o simples aceite em uma letra de câmbio, a equiparação do lavrador e do comerciante, eis o que a minha estreita experiência me indica como o processo mais fácil, mais prompto, e porventura mais seguro, de operações de crédito, quer agrícola quer de qualquer outra espécie. Para isso, porém, torna-se necessário que proprietários e lavradores compreendam as suas obrigações de patronato. Da maneira como elas são ignoradas, permita-se-me que recorde um exemplo que é característico. Conheci uma região no distrito de Coimbra, terra fértil, feracíssima, abundantemente regada, com um magnífico clima, em que o primeiro dos 40 maiores contribuintes pagava de contribuição predial 400 réis, o quarto 40 réis, o 43º réis. Calcule-se por área a distribuição da propriedade, monopolizada nas mãos dos poucos de que dependia uma vasta legião de arrendatários. As rendas eram exageradíssimas, raro o ano em que o arrendatário as podia pagar por completo. Estranhei este sistema a um proprietário que, na melhor boa-fé e julgando provar assim capacidade de administrar, me respondeu: "Ifem é muito bom. Deste modo estão sempre em dívida e pagam o mais que podem." Quando se chegava a junho ou julho, o mais tardar, o arrendatário já não tinha pão e ia procurar um homem que invariavelmente lhe acudia. Esse homem retratava o Herculano, no relatório que precede o seu projeto de crédito agrícola,
com uma fidelidade e um relevo que a mais aperfeiçoada máquina fotográfica nunca alcançará. É homem-chão, modesto, exato no cumprimento dos seus deveres civis, laborioso, verdadeiro, é coisa e um bom homem. Ignora as partidas dobradas e repugnam-lhe por via de regra não só os juros exorbitantes, mas até o juro legal. Quando empresta o seu dinheiro ao agricultor é por dó dele, é para lhe acudir em um apuro. O que quer é assegurar o reembolso da soma mutuada. Tendo horror às demandas, se o lavrador é proprietário não lhe aceita o prédio como hipoteca, porque conhece a imperfeição das nossas leis hipotecárias, se o não é, nem por isso quer abandoná-los. Em esta situação que faz? Empresta sem juro, mas exige um contrato que lhe dê a certeza do reembolso. O cultivador há de pagar em gênero na eira. E como há de ser o pagamento? Os cereais regular-se-ão pelos preços mais inferiores do gênero N. Essa conjuntura é uma precaução para os riscos das baixas possíveis, que depois sobrevenham, de uma venda anterior, de uma dívida desconhecida, de uma colheita insignificante, etc. O mutuário promete o abatimento de 1, de 2, de 3 vinténs ou mais em alqueire. É outra precaução. O usurário é compassivo, é benevolo para com a sua vítima, mas precisa de ser prudente. O contrato fica secreto, não se escreve porque o mutuante conta com a probidade do mutuário, ou para melhor dizer, com o temor que este terá de achar em novos apuros condições mais onerosas. E esses apuros são coisa inevitáveis desde que o pobre cultivador caiu uma vez nas suas mãos. Este homem benfazejo, na região a que me refiro, contenta-se com pouco, empresta em junho uma moeda para receber em setembro ou outubro o capital e mais um alqueire de trigo e até às vezes de milho. Preço módico, um juro que oscila entre 20% e 30% ao ano. Conheci um que, não tendo propriedades, tinha um celeiro para receber os juros. Está assim fechado o cerco, onde não chega o proprietário com as suas brutais exigências a codigalhardamente o usurário. Que fica ao agricultor o direito de emigrar. Não, que também não há dinheiro para a passagem. Servo da gleba, miséria e humildade, a astúcia desonesta para acrescentar o que o trabalho não dá, eis o seu triste destino. Pensando bem, talvez ninguém tivesse lucrado. O proprietário desvaloriza a propriedade tendo-a em meio de uma população indigente e aniquilando assim o mercado em que a podia negociar por bom preço. O agricultor tem a sorte que sabemos, e até o usurário, não, o usurário esse acrescenta a sua fortuna rapidamente. Alguém havia de capitalizar o trabalho do lavrador de cujo produto este só usufrui uma parte mínima. Enquanto tais costumes se mantiverem, enquanto as obrigações e os interesses do patronato, de auxílio e proteção aos humildes não entrarem na vida corrente dos proprietários e dos mais abastados,
enquanto não se compreender que uma parte da nossa fortuna consiste sempre em a possuirmos entre gente rica e por isso enriquecendo o vizinho nos enriquecemos também, enquanto assim for, as loucuras da administração do Estado encontrarão digna imagem na incapacidade individual. Mas que a boa razão, quer de um quer de outro lado, comece de prevalecer e o problema do crédito agrícola em Portugal não tardará a ter solução. Uma derradeira observação. Eu aceitei o alvitre do ex-ar Anselmo de Andrade quando propunha que o banco emissor descontasse aos sindicatos que seriam os fiadores e principais pagadores dos créditos individuais, mas, entenda-se bem, isto será unicamente um dos processos de negociar. O desconto direto ao lavrador é porém uma necessidade sempre que o crédito este o permita. Porque, de outro modo, os intermediários, sejam elas quais forem, hão de reclamar o preço do seu risco e do seu trabalho e aqui temos iniciado um caminho perigoso que deixa margem a muito negócio escuro. Tal é, meus senhores, sobre a questão do crédito agrícola o meu pensamento, na exposição do qual abusei talvez da vossa bondosa atenção que, reconhecido, agradeço. End of the Project Gutenberg e-book O crédito agrícola em Portugal update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work,
or any other work associated in any way with the Press Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d.
The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work,
or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license.
You must require such a user theory nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you received the wire com a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001,
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted.
but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. O crédito agrícola em Portugal. O crédito agrícola em Portugal. O crédito agrícola em Portugal. The Full Project Gutenberg License 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.